E aí, gente? Tudo bem com vocês, né? Vocês estão sabendo do que está acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo. Eu hoje aqui tomei carequinha, né, ainda, boné na cabeça, para proteger aqui as vistas da luz aqui, né? Aliás, né? Além da luz do Senhor, né? Temos a luz que brilha aqui. Acontece, gente, que nós estamos vivendo um momento crítico no mundo. Para vocês que estão me acompanhando e aqueles que vão entrando, o mundo está em ebulição. E prestes a explodir. Por quê? Porque algumas figuras do mundo político, do mundo do poder, eles não se contentam em sair do poder. E para que seus sonhos se realizem, eles vão às últimas consequências. Nós vemos aí as declarações mais esdrúxulas que existe. Já tivemos aqui no Brasil o presidente atual dizendo que tinha que matar uns 30 mil. Nós temos o outro lá, o sargento fascista lá, dizendo que tem que matar todo mundo, matar também o Faju, Paru. Tivemos há pouco tempo aqui no nosso estado um capitão que levantou uma .40 para cima e disse, ó, vai lá e traz o suspeito de um crime que eu dou 10 mil. Arthur, e aí, professor Arthur, tudo bem? Então, gente, nós estamos vivendo um momento de ebulição. Um momento em que os governantes estão testando do poder. O Irã está revoltado com os Estados Unidos, não com os americanos, mas com o presidente da República, que insiste em atacar. Ele diz, eu vou lá, vou atacar, porque eu não estou bem nas pesquisas, estou a ponto de sofrer o impeachment, então eu ataco um país. Já foi assim com o Irã, já foi assim com o Iraque, né, Rosiane Assis? David Batista, seja bem-vindo. Já foi assim com o Iraque. Eu lembro que no ano de 90 até 91 nós ficamos apreensivos
50 países contra o Iraque. O Iraque defendia, supostamente exterminava uma minoria curda, despatriada, que vivia ali. O mundo todo ficou apreensivo. Atacaram o Iraque, atravessaram o Tigre e o Eufrates e prenderam os soldados de Saddam Hussein. Saddam Hussein depois morreu. Mas o que aconteceu? Os curdos que eram perseguidos por Saddam Hussein no Iraque se aliaram aos grupos terroristas Boko Haram, ISIS, e começaram a degolar pessoas. E outros grupos, como Osama Bin Laden, aliados dos Estados Unidos, atacam os Estados Unidos. Aconteceu em 2000. E por aí vai, gente. Por quê? Porque a sede de poder é uma coisa impressionante. E nesse contexto se encontra quem? Se encontra a população civil, que não tem nada a ver com a guerra deles. E eu pergunto, como é que fica o Brasil? Quando eu digo Brasil, eu digo todos os municípios, porque se o Brasil enfrenta sanções, não tem como equilibrar o PIB e as exportações, a chamada doença holandesa, há uma inflação porque milhões são gastos com armamento pesado, guerra, e aí nós de graça entramos em uma guerra que não é nossa. E as nossas guerras que nós temos que lutar aqui, que é combater a pobreza, as nossas guerras que nós temos que mudar a estratificação social, que é colocar o pobre no lugar de gente. No Brasil e aqui no meu município nós temos 50% abaixo da linha da pobreza. A Serra é um município, onde eu moro, onde nós andamos para lá, nós andamos para cá e nós vemos bairros de elite, nós vemos a exclusão dos condomínios, há grandes condomínios cercados de muralhas e guardas, onde as pessoas vivem ali, e quem não tem condição vive fora. Então o novo apartheid é chamado e aí, de vez em quando, o maluco lá do poder resolve atacar, resolve atirar. Resolve fazer justiça com as próprias mãos. E resolve jogar bomba. Tudo porque ele quer fazer status para ganhar uma outra eleição. Porque o povo fica com medo. Ele ativa a militância, que pensa igual a ele,
e vai adiante na guerra. E nós sofremos. A população pobre sofre. Nós ficamos acuados. Se há dificuldade, ela aumenta. Se há inflação, ela aumenta. Se há insegurança jurídica, ela aumenta. Por quê? Porque simplesmente os governantes não querem mais governar para o povo, querem governar para ficarem no poder. E agora está acontecendo de novo. Estados Unidos se envolve novamente em um conflito. O Brasil, que não tem nada a ver, mas por fazer parte da geopolítica americana e se abraçar aos Estados Unidos, ao presidente, porque os americanos não têm nada a ver com isso, como os brasileiros não têm nada a ver com isso. Isso é coisa de gente que está lá em cima, no poder. E aí, em vez de pregarmos a paz, nós somos obrigados a entrar em uma guerra de graça. Uma guerra política, uma guerra de violência, uma guerra financeira, uma guerra que não nos beneficia em nada. Então, gente, nós estamos num ano de eleição. Eleição para prefeito e eleição para vereadores. É preciso que aqueles que têm mais equilíbrio assumam o país. Nós não estamos tendo uma manifestação na rua porque nós vamos ter uma eleição agora, em 2020. Daqui a 9, 10 meses vamos ter uma eleição. Que é o respiradouro para o povo agir através do voto, que é a maneira correta. Senão haveria uma explosão social. Mas enquanto isso, vamos tentar ajudar aqueles que precisam de nós, aqueles que são carentes, aqueles que necessitam. Porque guerra só gera guerra. Morte só gera morte. Violência só gera violência. É preciso que nós venhamos intensificar a paz. Ah, mas tem gente que diz assim, mas não está escrito que haveria guerras? E rumores de guerra? Sim, está escrito. Querido, está escrito que haveria. Mas eu não vou provocar. Não é eu que tenho que provocar.
Não é eu que tenho que fazer guerra, não. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas não é eu que tenho que provocar. Pelo contrário, Jesus disse o quê? Que quando nós estivéssemos em uma cidade, nós deveríamos orar pela paz daquela cidade. Porque se houvesse paz, nós teríamos paz. Agora, quando nós temos políticos que dizem que tem que matar 30 mil, nós temos políticos que jogam bomba em outro país. Políticos que não estão respeitando a soberania de outro país. Quando o presidente da República não respeita a soberania de outro país, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês que estão lá fora, não nos respeite também. Ele está dizendo, nos ataque também. É isso que o presidente dos Estados Unidos está fazendo também. Porque, e quem sofre são aqueles que estão lá. Porque os grandes que mandam, dão a ordem para o ataque, eles não sofrem não. Quem sofre, os que sofrem, é a população. Que ficam em suspenso. Nós já passamos por isso em 91, com Saddam Hussein, já passamos em 2001 com Osama Bin Laden, que era aliado dos Estados Unidos. Eles mesmos venderam armas para os Estados Unidos, por Osama Bin Laden, e depois se voltou um contra o outro. É por isso que o Brasil está entendendo que não é pelas armas. O Brasil está entendendo isso. Foi por isso que não aceitou o decreto das armas. Repetindo o que tinha feito em 2003, com desarmamento. Porque a nossa arma são armas espirituais. Essa é a nossa arma. A nossa arma é a paz. A nossa arma é o amor. A nossa arma é o jejum. A nossa arma é a oração. Essa é a nossa arma. A nossa guerra não é contra o homem. A nossa guerra é contra principados e potestade, diz a palavra de Deus. E que nós devemos nos revestir, ou tornar a vestir, botar uma roupa por cima da outra, uma armadura espiritual, para que nós possamos combater contra os principados, potestades e contra as hostes espirituais. É isso que está na palavra. O Evangelho não legitima guerra. Ah, mas no Apocalipse informa? Apocalipse informa? Sim! Há informações. Mas nós não sabemos a hora e o dia. E não é eu que vou provocar, não. Ah, então quer dizer que se lá no Apocalipse diz que vai explodir tudo, eu vou pegar uma bomba, vou jogar tudo e vou explodir tudo. Não. Eu seria um tolo se eu fizesse isso.
Ah, mas lá diz que vai ter brigas, então vou sair dando tapa em todo mundo. Não, eu seria um tolo. Jesus ele disse que na nossa paciência e na nossa perseverança nós iríamos ganhar a nossa alma. Alguém disse para mim há poucos dias, um amigo meu, ah, mas a janela 10 por 40, que é uma área do mundo, 33%, que há um conflito de etnias, de grupos, de animismo, e onde eles não permitem que a gente fale de Cristo. Há uma área assim nesse mundo, a janela 10 por 40. Mas todo missionário que vai a essa região, ele sabe disso. Então ele não vai dizer que ele é missionário, ele vai dizer o quê? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor. E através do exemplo, ele vai mudando. Não foi assim que José fez, gente? José não mudou o Egito, mesmo ficando prisioneiro, 13 anos. Daniel não ficou 70 anos sobre 4 dinastias. Beltesazar, rei Dario, rei Ciro, rei Nabucodonosor. Durante 70 anos. E Daniel foi governador de 120 províncias. Ele era conselheiro do rei. Não foi assim que ele venceu? Então, gente, temos que estar nos revestindo de otimismo e de paz para que possamos vencer mais essa afronta contra o povo. Mais essa afronta contra o pobre. Porque o pobre é o primeiro que sofre quando tudo isso acontece. Mas que Deus nos abençoe e nos livre de tiranos que querem provocar guerras para ganhar eleições. Fiquem na paz.